e o Gumboot Dance. É um conto de Lilian Abreu Sodré. Nelson é um garoto alegre e animado. Curioso, está sempre atrás de novidades. Quer saber de tudo. Ele adora dançar, cantar, tocar instrumentos de percussão. Está sempre buscando em tudo que possa produzir algum som. Tatá, a sua mãe, diz que ele herdou esse dom dos antepassados africanos. Ela sempre lhe conta muitas histórias dos povos africanos. Fala da sua vila, da sua vida, das alegrias, das cantorias, das brincadeiras e dos jogos. Tatá lhe fala ainda dos muitos sofrimentos pelos quais os sul-africanos passaram durante longas décadas. Mas a história que Nelson prefere e que também gosta de contar aos amigos é sobre o seu avô, Zuma, que foi contemporâneo do famoso Nelson Mandela. A história começa triste, mas no final a tristeza se torna fonte de inspiração para uma dança que só existe na África do Sul. E de lá espalhou-se mundo afora. Zuma nasceu numa pequena aldeia próxima de uma região rica em minérios, onde havia uma grande quantidade de minas de ouro. Era um tempo muito difícil, em que haviam sido criadas leis que davam direitos diferentes às pessoas, dependendo da sua cor. Nessa época, os negros eram dominados pelos brancos. Esse conjunto de leis ficou conhecido como apartheid. Como não era fácil conseguir emprego, Zuma acabou como a maioria dos jovens de sua idade, indo trabalhar numa dessas minas. A vida de mineiro era difícil. Os operários ficavam muitas semanas sem poder voltar para casa, às vezes mais de um mês. As condições de trabalho eram piores, as piores possíveis. Os vazamentos de água dentro das minas eram constantes e as doenças de pele muito frequentes, pois os mineiros ficavam com os pés úmidos o tempo todo. Além disso, o tratamento para quem adoecia era precário. Os mineiros eram controlados e ninguém podia conversar dentro das minas. Eles tinham os tornozelos presos por correntes, pois os capatazes receavam que eles se organizassem para uma fuga em massa ou para uma rebelião. O problema da saúde entre os mineiros ficou tão grave que um dia o dono de uma mina procurou um médico para saber como as doenças e as mortes poderiam ser evitadas, já que a produtividade e os lucros estavam caindo. Depois de examinar as minas, o médico alertou: penso que é melhor drenar e usar uma bomba para puxar a água para fora. O dono da mina retrucou: isso seria ótimo, mas ficaria muito caro. Então o jeito é comprar botas de borracha, com cano longo, disse o Dr. Jones. Desta forma, os mineiros não ficarão expostos à umidade. O dono da mina seguiu a orientação do médico. As botas de borracha impermeável foram compradas e os operários foram forçados a calçá-las. Mas ainda assim, eles tinham de usar as correntes nos tornozelos e a ordem de não conversarem foi reforçada. Nada de conversa que prejudique a produção. Quero todos calados. Realmente, a vida não era fácil para aqueles mineiros praticamente escravizados. Como não podiam conversar, viram-se forçados a inventar uma forma de se comunicar.
Pensaram então em criar um código de sinais sonoros. Fariam ruídos com as correntes, golpeariam os canos das botas com as palmas das mãos e bateriam os pés no chão com força. Tudo isso ritmado e de forma que cada ruído formasse um código com algum significado. A construção desse código demorou algum tempo, uma vez que era difícil trocar ideias e combinar o que cada um representaria. As reuniões eram feitas fora das minas e longe do trabalho estafante. Depois de pronto, o código passou a ser de extrema utilidade dentro das minas, facilitando a comunicação e divertindo alguns de alguma maneira. Os operários gostam tanto dessa prática que usavam o código até fora das minas. A variedade de sons acabou se transformando em padrões rítmicos e nos passos de uma dança. Para acompanhar a dança, eles compunham canções, cujas letras falavam das condições de trabalho nas minas, das relações familiares e da realidade social da época. Zuma, o avô de Nelson, era um dos mineiros dançarinos, do que passou a chamar Gumboot Dance, ou seja, dança da bota de borracha. Ele ajudou a codificar os sons para a comunicação dentro das minas e auxiliou na coreografia das danças feitas fora do local de trabalho. Zuma era um jovem que sempre se preocupara em cuidados de sua mãe doente e em proteger seus irmãos mais novos. Ele procurava não se envolver em movimentos sociais, políticos, pois sabia da preocupação da família. Depois de ver seus irmãos já crescidos e com a morte da mãe, resolveu tentar uma nova oportunidade na vida. Foi então que veio para o Brasil. Chegando aqui, fez de tudo um pouco. Trabalhou na lavoura de café, no pequeno comércio da fazenda onde morava. Quando já havia juntado algum dinheiro e com a ajuda da patroa, que o admirava muito, Zuma montou uma pequena quitanda, onde vendia verduras e legumes que colhia numa pequena horta. Algum tempo depois, casou-se com uma moça brasileira de nome Carolina. A família que Zuma formou aqui no Brasil estudou, trabalhou e progrediu. Com o tempo, o apartheid terminou na África do Sul. E hoje em dia, o país vive numa democracia, assim como aqui no Brasil. Seguindo as orientações de Nelson Mandela, brancos e negros da África procuram conviver com respeito e de forma harmoniosa. Tatá, mãe do menino Nelson, nasceu aqui no Brasil e é uma das filhas de Zuma. Ela é o máximo em Gumboot Dance. Ensina a dançar e a percussão desse ritmo a todos que queiram.